Boa noite, a paz do Senhor. Iniciamos o programa da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes. Queremos agradecer a sua oração, a sua audiência e o seu apoio. Esperamos que a palavra que será pregada esta noite abençoe os vossos corações. Ouviremos o nosso pastor Elmo. O Espírito do Senhor
está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação E quebrar cadeias para restaurar os corações. E anunciar um ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer ao nosso amado pastor, à igreja, corpo ministerial da igreja, pela oportunidade que nos é concedida de nesta noite podermos falar da palavra do nosso Deus. Quero deixar um texto de meditação para a igreja do Senhor, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, do verso de número 7 ao verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra.
Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Esse período de dificuldade que a gente teve aí, onde tivemos que ficar reclusos dentro dos nossos lares, por um motivo de força maior, passamos por uma experiência que essa nossa geração pensou que pouquíssimos foram os que passaram por algo semelhante. Mas eu quero louvar o nome do Senhor, porque a palavra de Deus é muito enfática no Salmo de número 24, versículo 1, onde o autor diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. E essa palavra é fiel e verdadeira, e eu corroboro com a linha de raciocínio desse autor. O fato é que nesse período que a gente teve que readaptar nossos hábitos, principalmente a nível de culto, o culto presencial, de corpo presente, por um motivo bem valia das autoridades da área da medicina, da área da saúde, eles entenderam que esse ambiente agora deveria ficar um pouco fechado e nós ficarmos um pouco em casa. E aí passamos a ter uma oportunidade maravilhosa também, olhando por um outro prisma, de podermos meditar na palavra de Deus, buscarmos assuntos que muitas das vezes a gente leu, mas leu de uma forma sem ter um tempo hábil para poder explorar esse assunto de uma forma mais aprofundada e absorvermos um conhecimento mais amplo acerca de determinado assunto para poder nós apresentarmos a nossa fé e apresentarmos o autor da nossa fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com maior propriedade para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus. O fato é que escatologia, dentro de um contexto bíblico, sabemos que esse termo lá fora, até na área da medicina, ele tem uma outra significância, mas o fato é que, como um termo bíblico, ele fala acerca das coisas futuras. E no cânon do Novo Testamento, João é um homem que dá uma contribuição muito grande. Falo eu de João, que é o autor do evangelho que leva o seu nome, e também autor daquelas cartas ali que agregam muito a nossa vida espiritual. O fato é que esse João é uma fonte que nos ensina bastante. Eu aprendi muito nesse período, onde eu tive a oportunidade de ler o cânon do Novo Testamento todo, e pude ver como esse homem contribuiu, como esse homem ajudou, como esse homem foi um homem tremendamente usado pelo Espírito Santo, ainda que ele foi usado em momentos e dificuldades muito grandes. Foram momentos muito difíceis para João, porque a perseguição acerca da causa de Cristo era enorme. Perseguição política, perseguição social, perseguição religiosa. E me chama a atenção na forma como esse homem procedeu, na forma como ele se doou à causa de Cristo. E eu fico muito feliz e tenho como um exemplo a nível de se doar para a obra do Senhor. E nessa contribuição de João, eu fiquei muito atraído pelo Apocalipse. Porque nessa situação adversa que João fala, até inclusive no capítulo de número 1, do versículo de número 9 ao 11, eu vou ler junto com os irmãos me acompanhem nas suas Bíblias, por favor, aquele que tem essa oportunidade agora. Eu vou ler o capítulo 1, do verso 9 ao 11, e nós veremos que a situação ao qual ele se encontrava não era uma situação fácil. Mas aprove a Deus que esse homem se deixou usar em prol da obra do Senhor. E ele diz assim no versículo 9: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve num livro, e envio às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso,
a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Note que João diz que nesse momento ele está na ilha de Pátimo, que é um local que aparentemente ele não seria produtivo para o reino de Deus, estava ali devido ao fato de uma perseguição religiosa muito grande, e João ele era contrário àquele todo molde de vida daquela sociedade ao qual ele estava inserido, principalmente na região de Éfeso, onde João contrariava aquele modelo de vida e vivia em conformidade como Deus quer que o homem viva. Então, a consequência dessa consagração de João, dele fazer a vontade de Deus, foi que contrariou as autoridades políticas, contrariou as autoridades religiosas, e assim eles decidiram de uma forma maléfica lançar João lá em Pátimo para ver se silenciava aquele homem de Deus que estava predisposto a anunciar a salvação do homem na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ali João, estando em Pátimos, quando todos pensavam que assim conseguiriam silenciar a vida daquele homem, e é ali que ele tem uma das maiores revelações que contribui muito para nossas vidas e tem contribuído para a história da igreja até os dias de hoje, com esse livro extraordinário que é o livro de Apocalipse, que tem por finalidade falar das coisas futuras, a nível de igreja, a nível de humanidade, enfim, a nível de terra e céu. E ali, João, ele tem uma visão, ele é arrebatado em espírito, e ali o Senhor, ele traz uma orientação a João para que ele pudesse anotar num livro, e eu louvo o nome do Senhor por esse livro de Apocalipse, e nesse livro o Senhor iria endereçar 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Ali a gente vai ter uma observação muito importante, porque dessas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, dessas 7 igrejas, somente 2 foram elogiadas e não sofreram nenhum tipo de advertência da parte do Senhor, porque estavam fazendo a coisa de forma correta, estavam contribuindo em conformidade com aquilo que o Senhor queria. Das 2 igrejas era Esmirna e justamente Filadélfia, essa ao qual pretendo falar um pouco sobre as características dessa igreja. Essa igreja ela estava situada nada mais nada menos do que na cidade de Filadélfia, que era um porto de entrada, ela era praticamente o ponto principal de entrada das cidades da Ásia Menor. É uma igreja que tinha uma certa influência, tinha um local estratégico para o reino de Deus, uma igreja que Deus fundou ela de forma estratégica para poder ver o seu reino expandir-se. O fato é que em determinado momento da história dessa igreja, essa igreja que foi erguida pelos cidadãos de Pérgamo, em determinado momento da história dessa igreja, e quando eu falo igreja, eu falo cidade, porque a igreja está inserida nesse contexto social dessa cidade, em determinado momento, os bárbaros, eles tinham a intenção de invadir aquela cidade, vamos dizer assim, mudar seus hábitos, mudar seus costumes esses que estavam sendo de forma muito bem trabalhada pela igreja de Filadélfia e pelos irmãos em Filadélfia. Aquela igreja estava indo a bom termo. Mas o fato é que aonde existe uma obra muito bem elaborada, muito bem trabalhada, aonde o Espírito Santo está gerando um progresso no reino de Deus, a gente vai observar sempre que gera uma certa resistência. Quando os bárbaros intentavam ali entrar, eles queriam nada mais, nada menos do que implantar o seu molde de vida, o seu modelo de viver, que era um modelo de vida onde a adoração a diversos tipos de deuses era comum.
toda sorte de promiscuidade, toda sorte de coisas erradas com relação a Deus, era a forma como eles viviam. E chama-nos a atenção como essa igreja, como esse povo de Filadélfia resistiu à ascensão desses bárbaros, mantiveram a língua grega como uma língua oficial. Enfim, era uma igreja inserida numa cidade que estava pronta para ser um farol de Deus ali naquela região. E eu louvo ao nome do Senhor que assim que a carta é endereçada ao anjo da igreja que está em Filadélfia, eu louvo ao nome do Senhor que uma das coisas que Deus fala é que conhece as obras da igreja em Filadélfia. É muito agradável nós sabermos que servimos a um Deus que conhece tudo aquilo que fazemos acerca do seu reino, sem querer nos vangloriarmos, sem querermos aparecermos, mas fazemos porque queremos ver a obra salvífica de Cristo avante. Entendemos o que Cristo fez por nós e com isso, pelo amor que Deus derramou nos nossos corações, almejamos ver todos aqueles que nos cercam salvos também na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então no versículo 8, o Senhor diz assim: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. É algo extraordinário, penso eu, nós ouvirmos algo da parte de Deus e sabermos que isso que Deus nos fala está mostrando claramente que estamos no caminho certo, que estamos em consonância com a vontade de Deus. Eu fico imaginando agora o coração daquele pastor da igreja em Filadélfia, como não se alegra em saber que ele está sendo um instrumento para o reino de Deus. E Deus, o Senhor Jesus Cristo, afirma que mediante a atitude da igreja em Filadélfia, ele colocou uma porta aberta para essa igreja que ninguém, nem na esfera humana e nem tampouco na esfera espiritual, teria a capacidade de fechar essa porta que Deus abriu. Então, é muito bonito você saber que você é útil ao reino do Senhor. E eu penso como essa palavra causou um impacto naquela igreja, causou um impacto naquela comunidade, de maneira que penso eu que eles pensavam em se doar ainda mais. E aí o Senhor diz: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Aí ele começa a falar acerca das características da igreja em Filadélfia. Ele diz: como tendo pouca força, guardaste a minha palavra. E eu parei para pensar um pouco. Que força é essa que o Senhor estava querendo falar? Eu comecei a conjecturar, comecei a pensar um pouco e acabei fazendo um contraste entre Filadélfia, por exemplo, e Laodiceia. Se pararmos para olhar, para analisar Laodiceia era uma cidade rica. Laodiceia só passava por um problema, que era a questão da água, não possuía fonte de água, ela tinha que pegar água de outra cidade. Enfim, era uma cidade totalmente estruturada a nível de bens materiais, era uma cidade poderosíssima, uma cidade que produzia colírios, tinha uma indústria atuante muito forte. Então, se eu faço uma comparação nesse aspecto econômico entre Filadélfia e Laodiceia, certamente eu vejo Filadélfia como uma igreja situada numa cidade com um poderio financeiro muito inferior, impossibilitada até de talvez fazer a obra de Deus. Mas o fato é que o pouco que eles tinham na mão, os irmãos em Filadélfia, eles utilizavam desse pouco com muita propriedade e dedicação para o reino de Deus. E isso gerou um resultado maravilhoso, de maneira tal que a obra que Filadélfia realizou foi uma obra que gerou elogios. E o próprio Senhor relata que essa igreja tinha pouca força,
mas com a pouca força que eles tinham, eles guardaram a palavra do nosso Deus. Então, nos momentos difíceis, Filadélfia se mostrou fiel. No momento de dificuldade, invasão bárbara, penso eu por os pensadores gregos tentando influenciar a doutrina daquela igreja, mas nesse momento de dificuldade a gente vê o quê? Uma igreja fiel. Se fôssemos contemporâneos da época e talvez morássemos em Tiatira, que tem as proximidades, em Éfeso, em Pérgamo, até mesmo em Esmirna, que desempenhava um bom trabalho também a favor do reino de Deus nessa época, nós olharíamos para Filadélfia e certamente veríamos uma igreja não rica num contexto material, mas uma igreja rica da graça, do poder de Deus. Uma igreja que estava pronta a fazer a obra de Deus. E penso eu que era uma igreja que todos ali, se agradavam em ver a forma como ela atuava. Uma igreja fiel, uma igreja que guardou a palavra de Deus, não se desviou nem para a esquerda nem para a direita, mas fintou seus olhos nos ensinos do Senhor, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e ali prosseguiu, guardando a palavra de Deus, tendo como bússola para o seu caminhar a palavra de Deus. E chama minha atenção que essa igreja, em momento nenhum, ela nega Cristo. Em momento nenhum, ela deixa Cristo de lado. Essa igreja é aquela igreja que, como nos tempos antigos, lá no livro do Gênesis, como uma nação vizinha ia visitar a outra, geralmente essa nação, ela ia com o seu baluarte, com a sua bandeira, representando o seu Deus, representando a sua autoridade máxima. Eu penso que quando a bandeira de Cristo foi estendida no solo de Filadélfia, ali se levantou um povo, ali se levantou uma igreja que se dedicava à causa de Cristo. Ainda que eles passaram por um processo muito duro de um terremoto que aconteceu, um epicentro terrível que ocorreu ali na cidade de Filadélfia, a ponto de muitos migrarem do centro de Filadélfia e ir morar nas regiões circunvizinhas às outras cidades, mas mesmo assim, o evangelho continuou avante, o evangelho continuou sendo falado, o evangelho continuou sendo pregado. Então Deus disse que tinha uma porta aberta para aquela igreja, ainda que aquela igreja tivesse pouca força. Aquela igreja guardou a palavra de Deus, aquela igreja não negou o nome do Senhor. E o Senhor diz que todos aqueles que investiam contra aquela igreja, é aqui que a gente observa no versículo de número 9, que ele diz assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. O amor de Deus foi derramado de maneira tal naquela igreja que penso eu que, mais uma vez, se estivéssemos de fora, ou se tivéssemos a possibilidade de fazer uma visão panorâmica acerca daquela igreja, nós iríamos ver uma igreja que ama. Uma igreja onde o amor de Deus foi derramado, ela abraçou essa causa e quis levar esse amor ao próximo. Era uma igreja do amor. Então eu louvo o nome do Senhor, que a consequência dessa fidelidade da igreja de Filadélfia é que essa igreja recebeu uma promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor prometeu que quanto às tribulações vindouras, as dificuldades vindouras, muitos pegam essa palavra do versículo de número 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Muitos creem, aí quero dar só uma pincelada nessa linha de pensamento, de que esse período é o período da grande tribulação, onde o principal opositor da igreja ele vai atuar de forma terrível contra os habitantes da terra.
Mas aí a gente vai observar que a verdade que o Senhor coloca para Filadélfia, a promessa que o Senhor diz a Filadélfia, é que mediante a atitude deles, quando essa tribulação viesse, quando essa dificuldade viesse, o Senhor prometeu livramento a Filadélfia. Livramento não somente à igreja de Filadélfia, mas a todos aqueles ao qual se mantiverem fiel ao Senhor. Perto desse período, o que o Senhor diz? Que Ele virá resgatar a sua igreja. E ao resgatar a sua igreja, Ele a levará às mansões celestiais, e ali nós usufruiremos das bodas do Cordeiro. Então, os momentos são difíceis. Temos vivido dias a cada dia que passa mais dificultoso um do outro. As dificuldades com Filadélfia não foram diferentes, mas o Senhor disse para ela no versículo de número 11: Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Igreja do Senhor, mantenha-se firme na presença de Deus. Mantenha-se fiel ao Senhor. Guarde a palavra de Deus no seu coração, porque esse momento dificultoso ele vai passar. E eu tenho certeza plena que o melhor de Deus ainda está por vir para aqueles que são fiéis ao Senhor. Eu tenho certeza que você é fiel ao Senhor e que você não dará brecha, você não vai permitir que nada te afaste desse tão grande amor que está manifesto, encarnado na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Agradecemos ao Senhor por ter nos deixado a tua palavra, por ter nos deixado uma bússola, um guia, uma maneira de como viver. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu amor manifesto, Senhor, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou, nos salvou, nos justificou, nos regenerou, Pai. Então, Pai, eu quero te louvar e quero te pedir, Deus, que venhamos a nos manter firmes, como os irmãos de Filadélfia se mantiveram, e que a sua promessa, Senhor, aos irmãos em Filadélfia, que se estende até a nós e a todos os irmãos do mundo inteiro nos dias de hoje, Pai, que essa promessa, ela a tempo hábil se cumpra para a glória do teu nome. Assim eu te peço, meu Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nosso programa está sendo encerrado. É um programa que é feito para que a vossa família seja abençoada pelo Senhor. Permitindo Deus, no próximo domingo estaremos de volta. Desejo a todos uma semana abençoada. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, em o nome de Jesus. Amém.